A carta aos Hebreus diz que Jesus, nosso Senhor, nos dias da sua vida terrestre, está lá no capítulo 5, com grande clamor e lágrimas, pediu ao Pai que o livrasse da morte. Jesus não queria morrer na cruz. Veja, e embora fosse o Filho, aprendeu a obedecer no sofrimento. Agora vocês sabem o que Jesus fazia rezando, buscando a vontade do Pai. Pai, seja feita a tua vontade. Sustenta-me, Pai. Veja, na vontade humana dele. Vejam, aprendeu a obedecer no sofrimento. E vejam lá o que diz São Marcos no capítulo 14, que no Horto das Oliveiras o Senhor começou a angustiar-se e a apavorar-se. Pai, se esse cálice puder passar sem que eu beba, não se faça a minha vontade, mas a tua. O nosso Salvador rezou porque precisava rezar. Ao se fazer homem, ao ter uma vontade humana igual à nossa, ele precisou ajustar a sua vontade humana à vontade do Pai. É o que nós ouvimos agora nesse tempo do Natal, no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça, em amizade com o Pai. Todos nós precisamos crescer assim como Jesus. Muitas vezes na vida, meus irmãos, os mais velhos sabem disso mais do que os mais novos, e os mais novos estão começando a experimentar e a aprender, às vezes assustados. Muitas vezes na vida, vocês vão ver que a nossa vontade não é a de Deus. E que o nosso entendimento não é o de Deus. Como pôde isso acontecer? Como pode essa coisa, Deus permitir isso? Como pode essa situação na minha vida? Muitas vezes na vida vocês vão se colocar diante de opções, de ter de fazer escolhas, que o que você quer, o que o seu coração diz, o que você sente, o que você deseja, não é a vontade de Deus, não é de acordo com Deus. E vocês vão sentir aquela tentação tremenda de fazer como vocês acham, como vocês querem, como vocês sentem. E vão dizer, mas a vida é minha, eu tenho o direito de ser feliz. E o Senhor diz, este não é o meu caminho. Só rezando, só o treino de uma vida toda é que vai me dar a força de nessas horas fazer a vontade de Deus. Se não nessas horas, olha, eu escapo e vou salvar a minha vida. Vou fazer do meu jeito. E quando alguém disser, mas você, não, mas eu tenho o direito de ser feliz. Mas a vida é minha. Meus queridos irmãos, aqui está outra ilusão. A ilusão irmã ou filha dessa ilusão, a vida é minha e eu faço como eu quero, é essa outra ilusão. Sobretudo os jovens, escute o que eu vou dizer agora. Escutem alguém mais velho, que também quer ser feliz. Vejam, a gente coloca para nós mesmos metas de felicidade. Cuidado com isso. Cuidado. Porque eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho que ser feliz. Cuidado, isso é um inferno. Você vai viver a vida todinha no aperreio, na angústia, porque eu tenho que ser feliz. Né? Nós não fomos criados primeiro para sermos felizes. Atenção para o que eu estou dizendo agora. Vou repetir. Nós não fomos criados primeiro para sermos felizes. Nós fomos criados para amar e servir a Deus. Experimentem tirar da cabeça primeiro essa ideia de ser feliz e experimentem primeiro colocar isso, Senhor,
eu venho de ti, eu vou para ti, o que tu queres de mim? Comecem a viver para Deus, e um dia vocês vão tomar um susto. Garanto. Um dia vocês vão dizer assim: eita, eu sou feliz. E serão felizes do modo correto. Então vejam, existe uma busca da felicidade que é doentia, porque é centrada em si. Eu tenho que ser feliz. Então eu coloco metas de felicidade, tudo tem que sair como eu pensei, senão eu não sou feliz. E isso é um inferno. E tem o outro modo, vejam, eu buscar a Deus e nele ser feliz. Jesus disse isso: procurai o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, a justiça de Deus é a vontade de Deus. E tudo mais vos será acrescentado. O que quer dizer isso? Quer dizer, procurem o essencial e vocês vão ter tudo mais como acréscimo, sem se apegar a nada. A nada. Posso ter tudo, mas não sou escravo de nada. E se me tirarem tudo, eu também não morro. Vejam, porque eu sou livre. Nosso Senhor disse isso. Nosso Senhor disse. Santa Teresinha tem uma frase que ela disse, veja, que para mim, se a gente levasse a sério: quando esqueci de mim, fui feliz. Veja, o maior inferno é a gente viver centrado na gente. O maior inferno é a gente viver em função da gente. Por isso quem reza se salva de si próprio, apegado a si mesmo. Eu tenho que me afirmar, eu tenho que ser o primeiro, as coisas têm que sair como eu quero. Isso pode ser a mãe em casa, dominadora. E isso pode ser alguém manipulando os outros. Isso pode ser um chefe no seu serviço. Vejam, isso pode ser a gente com nossos amigos. Isso pode ser a gente no modo como a gente gerencia os nossos instintos. Não tem que ser como eu quero, tem que ser para me satisfazer. A vida assim é um inferno. Então, a oração é quem cura essas coisas. Porque rezar é derramar-se diante de Deus. Rezar é dizer: fala, Senhor, o teu servo escuta. Rezar me faz aos pouquinhos deixar que Deus seja Deus na minha vida. Por isso a oração tem que ser sempre e sem jamais desfalecer. Por quê? Então, por que a oração tem que ser repetida? Deus não sabe o que eu quero? Sabe. Deus não sabe o que eu preciso? Sabe. Não sabe tudo? Sabe. Mas a gente não sabe. Esse é o problema. O problema não é Deus. Santo Agostinho dizia na carta a Proba era uma cristã, uma monja, que pediu a Santo Agostinho alguns conselhos sobre a oração. E ele escreveu essa carta, que não é carta, é um livrinho. Carta a Proba. Então, um pequeno tratado sobre a oração. E ele diz lá: a oração não é para esclarecer, para informar Deus. É para formar o homem. Quando você reza, e quando você reza com insistência, você vai se abrindo para Deus. Você vai sendo educado, você vai tomando consciência de que Deus é Deus na sua vida. A oração não é para informar Deus, mas para formar o homem. Por isso rezar sempre. Rezar sempre para sempre desenvolver em você o sentido da presença de Deus, o sentido da dependência de Deus. Porque senão daqui a pouco você esquece. Eu sou bispo. Se eu não rezar sempre, daqui a pouco eu estou achando que sou o dono da diocese.
Daqui a pouco, sem sentir, eu vou ter o gosto de dizer, olha, eu posso mexer com a vida das pessoas, transferir aquele padre, dar aquela ordem. Vejam, daqui a pouco eu estou ateu. O centro da minha vida sou eu. O meu ministério eu estarei usando para mim e não mais para a glória de Deus. Isso acontece conosco o tempo todo. Porque é o nosso pecado original, a nossa tendência, a minha tendência, a tendência de você é viver a vida em função de você. E só a oração cura você disso. A oração o tempo todo me reconecta, me reantena com Deus. A oração vai forçando que eu deixe Deus ser Deus na minha vida, como Jesus o Filho fez com o Pai. E quando chegou a hora da cruz, ele estava pronto. Faça-se, Pai, não a minha vontade, mas a tua. Se Jesus não tivesse rezado a vida toda. Vejam. Então, por isso nosso Senhor disse, rezar sempre e sem jamais desfalecer. Espero que isso tenha ficado claro. Mas ainda quero insistir ainda nesse pedaço. E como é que a gente reza? Quais são os tipos de oração? A oração, basicamente, ela pode ser vocal ou mental. Tá certo? Eu devo rezar sempre. Rezar quando? Sempre. Eu vou já explicar a vocês como é isso. Aquilo que São Paulo diz no capítulo 5, versículo 17, da primeira carta aos Tessalonicenses. Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Danou-se, rezar sem cessar vai ficar doido. Não, fica santo. Agora, como é esse rezar sem cessar? Porque tem que ver aqui a qualidade da oração. Tá certo? Então, Santo Agostinho, vou logo dar uma dica. Santo Agostinho diz, a tua oração é o teu desejo. Se tu desejas Deus o dia todo, tu rezas o dia todo. Se tu traz no teu coração a santa lembrança, a santa memória de Deus, tu rezas o dia todo. Ontem eu recordava a vocês o preceito do apóstolo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. O cristão nunca deveria esquecer nosso Senhor. Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Trazer sempre no coração a santa lembrança de Jesus. Sempre. E eu até dizia a vocês ontem, não é? Tenha uma imagem de Jesus. Uma imagem assim que seja o rosto de Jesus. Como vocês imaginam. E que leve no coração de vocês. Que nos vários acontecimentos da vida, nas alegrias, nas tristezas, nas angústias, vocês tenham aquela lembrança de Jesus. A oração vai provocando isso na gente. Então a gente caminhar na presença de Jesus. Eu vou lhes dar dois exemplos da minha vida, de como assim eu posso dizer a vocês que senti o quanto a oração é importante na vida da gente. Um foi certa vez, já faz um certo tempo, uns 20 anos, minha avó, que teve um problema de vista, ela fez uma cirurgia de catarata e a cirurgia em um dos olhos não foi bem sucedida. E eu vi a hora minha avó ficar depressiva por perder aquela visão. Estava ameaçada de perder a visão. E como eu rezei por ela? Rezei muito, muito mesmo. Pedi a Santa Luzia, né, que é padroeira da visão. Bom, eu sei que depois minha avó ficou cega. E porque eu rezei, eu experimentei, mas com toda clareza, que a vontade de Deus era aquela. Se eu não tivesse rezado, eu teria visto ali simplesmente um acontecimento fortuito, um acontecimento fruto do acaso.
mas porque eu rezei, eu pude dizer à vovó, mas do fundo do meu coração: voinha, aceite, porque Deus quis assim. E olhe que ela não se deprimiu e aceitou tranquilamente. Voinha, Deus quis assim. Repare, eu não mudei o desígnio de Deus. Rezando, Deus me educou. Rezando, Deus, veja, Deus não desceu ao meu nível. Rezando, Ele me elevou ao nível dele. Para que eu visse como Ele vê. Para que eu entenda que tudo nessa vida é fruto da vontade dele. E se Ele permitiu assim, eu podia estar tranquilo, porque essa era a vontade dele. O homem que reza é sereno, mesmo diante das maiores adversidades da vida. Um outro exemplo, agora recente, eu perdi minha mãe, 4 meses atrás. Em 15 dias, minha mãe, que tinha uma saúde ótima, uma pessoa dinâmica, em 15 dias, minha mãe morreu. Veja, e o que a gente rezou, pedindo a recuperação dela. Mas é interessante, quando você reza, quando você tem uma vida de oração, você reza. Minha mãe se submeteu a uma cirurgia de 12 horas. Começou 10 para meia-noite e terminou meio-dia. Não é? Passei a noite rezando por ela, a noite toda em vigília, lá no meu quarto, esperando o resultado, acompanhando a cirurgia, rezando. Mas com aquela certeza que acontecesse o que acontecesse, ela estaria nas mãos de Deus. De modo que quando morreu, né, tanto eu quanto meus irmãos, meu pai, nós podemos dizer: nós não entregamos nossa mãe à morte, nós entregamos a nossa mãe a Ti, Senhor. Veja, e dizer muito obrigado. Isso você não consegue fazer sem rezar. Não consegue fazer sem rezar. A oração faz você ver com os olhos de Deus. A oração faz você sentir com o coração de Deus. Eu vou repetir o que eu já disse 3 vezes aqui. A oração faz com que você deixe que Deus seja Deus na sua vida. Quem não reza é ateu. Quem não reza pode ser gente de igreja, mas não é de Deus. Porque tudo tem que ser como eu quero, no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. É ateu. Não serve para a glória de Deus. Rezar faz com que eu deixe Deus ser Deus na minha vida. Então, vamos lá. Eu disse que a oração pode ser vocal ou mental. Oração vocal é aquela oração que eu faço de cor, decorada. Pode ser só com a mente. Rezar uma Ave Maria só com a mente é oração vocal. Tá certo? Uma jaculatória. Ó Maria concebida sem pecado, Jesus misericórdia. São orações vocais. Tá certo? Orações de cor. Essa palavra em português é tão bonita, decorado. De cor, quer dizer, de coração. Está certo? E essa oração é importante. E a oração mental é a oração que eu faço com os meus sentimentos, as minhas palavras. Está certo? Até falando mesmo, mas se é uma oração improvisada, como a gente diz, oração espontânea, é oração mental. Está certo? E qual é a que vale mais? A gente poderia ser tentado a pensar que a oração mental é superior. Conversa. As duas orações são importantes. Jesus rezou a oração vocal. Os protestantes têm a besteira de dizer, não, isso não é orar, isso é rezar. Orar e rezar, isso é português, é uma coisa só. Tá certo? Não tem diferença nenhuma, tanto faz dizer orar como dizer rezar. Mesma coisa. Rezar ou orar é sempre estar diante de Deus. Tá certo? Então não tem distinção entre reza e oração.
Não tem. A questão é outra. Primeiro, a oração vocal, a oração de có, serve tanto que Jesus ensinou uma. Quando orardes, dizei. E aí disse direitinho para a gente decorar. Por isso é errado, é um absurdo na missa ou em qualquer canto inventarem outro Pai Nosso. Jesus ensinou um, aí eu resolvo fazer um melhor do que Jesus, e aí invento um diferente. Ah, mas é tão bonito. É bonito, só é ilegítimo, ilegal e troncho. Jesus ensinou a dizer Pai Nosso, aí eu faço meu Pai não, Pai Nosso. Veja. Compreendem o cuidado que a gente deve ter. Vejam, não se deve brincar com isso. Pai Nosso, Pão Nosso. Veja. Então nosso Senhor ensinou uma oração vocal. E nosso Senhor e os judeus todinhos, e a Virgem Maria e os apóstolos rezaram orações vocais. Os salmos são orações vocais. Quantos salmos nosso Senhor não rezou de có? A gente rezar os salmos é entrar na oração de Jesus. Jesus na cruz reza um salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Lá vai um salmo. Jesus morre rezando o salmo. Veja, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Salmo 30. Oração de có.